Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com o programa Toda Bossa, conversando hoje com Ana Catarina, escritora, poeta, crítica literária, crítica de artes. Eu trouxe aqui pra gente um tema maravilhoso, falando sobre os painéis da artista plástica, artista visual Marlene Galvão. Falamos sobre algumas obras, né? Tem outras que você falou que tem uma tombada. Qual é essa? Bem, o painel que foi tombado fica na Capela da Marinha, né? De São Pedro Pescador, ali. E quando eu pedi para visitar o painel, tem toda aquela burocracia, né? E o capelão, ele disse: não, professor, eu vou atendê-la. Quero até estender um agradecimento aqui a Alexandro, que é o capelão ali da Capela São Pedro Pescador, e eu vou acompanhá-la. Então, quando eu cheguei, ele disse: professora, vamos a pé. E eu já achei o máximo ir a pé, porque aquele lugar ali é lindo, né? Ao longe você vê os navios, umas árvores gigantescas, a própria arquitetura da capela, que é belíssima. E então ele disse: professor, eu vou abrir aqui a porta. E no ato dessa abertura da porta da capela, ele ficou olhando e eu também. Ele fez: professor, você está emocionada? Eu falei: muito. Ele fez: é sempre assim. O painel é gigantesco, ele toma toda a extensão, né? Ela fez, sim, para ser, segundo ela mesma, ela fez para ser uma reza profunda sobre a cristandade. Então são muitas velas, que é uma recorrência de Marlene Galvão. Em todos os painéis vão ter essa imagem, esse desenho. Ora, você consegue fazer uma configuração que são velas mesmo, que lembram as nossas jangadas. Ora, elas se confundem com barbatanas, que é no primeiro painel que ela fez sobre as arraias, mas de sorte que essas estruturas aparecem em todos os painéis. E neste, da Capela da Marinha, elas são bem marcadas. Então há uma cruz ao centro, e essas velas, elas saem recortando todo esse painel, né? Numa configuração de azuis, verdes, ocres. É uma coisa linda. Linda, e todas convergem para o centro, que é a cruz, né? Na base desse painel a gente vai encontrar os elementos da cultura judaico-cristã, que são as uvas, o cálice, o peixe, e esses desenhos eles são bem mais realistas, né? Os outros são mais abstratos, esses são mais realistas. O pão, né? E aí eu achei formidável, porque o capelão Alexandro, ele disse: professor, eu vou afastar as cadeiras, a mesa, que está atrapalhando a visão. Então, quem nos acompanha num trabalho de pesquisa faz toda a diferença, porque tem a sensibilidade de nos ajudar a ver melhor, né? E ele disse: olha, Ana, toda vida que tem qualquer celebração aqui, ou uma celebração maior, as pessoas param para olhar este painel, certo? Então, o artista, ele é citado historicamente, mas ele transcende tudo isso. E né? você conversou com ela sobre recentemente, isso? Marlene Galvão, um abraço, querida, minha gratidão. Foi uma emoção assim gigante, né? E também é um privilégio você ser assistido, né? A pessoa parar para receber você, né? E ela me recebeu sábado às 10 horas da manhã, a gente já vinha conversando um pouco mais, e dada a magnitude de poder sentar com ela, de ver todas as pastas, as fotografias, os projetos. Tem um painel que eu vou visitar a semana que vem, vou visitá-lo, já acho que sábado eu vou visitá-lo, da outra semana, que fica ali em Ponta Negra, num dos restaurantes, no meio da rua. Tem um painel de Marlene Galvão pintado, fora a fora, gigantesco, no muro. E tem um que eu gosto, que eu tô assim, me coçando, como diz o outro, porque fica na piscina da casa do comandante da Marinha. Esse eu já tenho que mandar um ofício, né, para poder visitá-lo, porque ela diz que não sabe se ele ainda existe. Mas eu tenho uma foto dele, né? Então, eu acredito, sabe, Andiara, que se não fosse eu, seria outra pessoa. Porque às vezes a gente é dado a pensar
nos nossos egos, eu estou fazendo, eu que estou... Não, se não fosse Ana Catarina, dada a magnitude dessa mulher, seria outra pessoa que iria fazer isso. Eu creio veementemente no que eu estou dizendo a você. Seria outra pessoa que iria fazer, né? Mas como foi dada a mim esse despertar, porque a gente nunca quer dar nome às coisas, né? Eu tive uma ideia, essa ideia advém de onde? Já parou para pensar sobre isso? Eu sonhei. Eu tive vontade, mas como é essa vontade? Ela nasce de quê? Do nada, né? São conspirações maiores. Que não nos pertencem, na verdade, né? Então, para mim é um privilégio, eu estou numa alegria, assim, não sei nem dizer da minha alegria de poder falar desta mulher. Porque conversando com ela dizia, Ana Catarina, ela, inclusive, ratificando o que Gonzaga falou anteriormente, ela disse, Ana Catarina, parte desse trabalho sim é uma inspiração, é um sonho, é um desejo, mas ele é fruto de horas de pesquisa. E muito trabalho, porque não é você pintar, né, não desmerecendo quem faz obras menores, mas é muito mais desafiador, mais trabalhoso, né, mais milimétrico. Né? Pelo que vocês estão vendo, algumas imagens que a gente está colocando aí, são imagens muito grandes. Ela disse, olha, isso vai ao forno. Quando vai ao forno, às vezes muda de cor, às vezes a peça não sai do jeito que você sonhou, você tem que refazê-la. Eu fui visitar também na casa de Simone Galvão, em Militão. Esse é uma coisa linda, fica numa varanda. Esse eu vi. Fica numa varanda. E a coisa mais espetacular, porque você está acompanhando o painel, você olha para o céu. E é acompanhado dos edifícios que ficam atrás e ele se projeta, né? É lindo isso. Essa é uma composição muito interessante, porque nos outros, talvez dada a minha percepção, ela trabalhou tanta profundidade que você tem a sensação de que as peças, de que as imagens, elas estão se movendo. Também em virtude do modo como ele foi composto, né? Esse é perfeito. E é isso, eu estou ainda há muito o que procurar, eu estou tentando catalogar alguns, né? Vendo se ela, não sei se esse ainda existe, uns eu sei que já foi derrubado em virtude de todo esse processo de arranha-céus, né? Muitas casas tinham painéis, né? Ela diz que tem um que ela desenhou uma mãe d'água e a pessoa teve tanto cuidado porque passou por um problema de infiltração que a pessoa só preservou a parte de cima. Mas diz que era tão lindo porque a mãe d'água parecia movimentar-se em virtude, né, desse movimento das águas na piscina. E eu espero que outras pessoas que sonham ou desejem falar sobre artistas, que não engavetem seus sonhos, que fale. Às vezes você tem poxa, eu estava pensando se eu vou falar sobre um artista. Eu ouvi uma coisa. Fale. Porque às vezes a gente deixa passar a oportunidade de fazer com que a pessoa transcenda e você também transcenda. E uma homenagem muito bonito que você está fazendo, né? Porque é uma homenagem em vida para ela. Eu só acredito nelas. Não, depois que falei, não, eu quando eu fui escrever, porque eu visito o painel e eu escrevo sobre ele, né? Sempre que eu visito o painel, eu escrevo e publico no site da minha cidade. E aí, quando eu fui escrever sobre esse painel da Capela da Marinha, eu falei, se isso é uma oração, eu tenho que escrever como uma oração. E eu fiquei pensando, que oração que eu vou colocar aqui? O que eu vou dizer sobre isso, né? E eu fui estudar algumas orações do credo católico. E eu falei, é isso. É isso. Porque para falar sobre esse painel que ela desenhou dizendo que era uma oração, eu tenho que escrever como uma oração, né? Então você ganha também. Você ganha modos de olhar, de respeitar o outro. Eu tenho um apreço pelas pessoas que vieram antes de mim, pelas mulheres que vieram antes de mim. Eu tenho um apreço grande porque quantos passos essa mulher já deu, quantas coisas ela já viu, né? Quantas experiências fantásticas ela já teve. Então, assim,
É uma honra para mim, né? E cada palavra que eu escrevo a propósito de Marlene Galvão, eu faço como fazem alguns judeus ortodoxos, eu lavo as minhas mãos e eu penso tem que ser o melhor, o mais dizível possível, o mais higiênico possível, a metáfora mais precisa possível para falar dessa mulher magnífica e estupenda que nós temos no estado do Rio Grande do Norte, chamada Marlene Galvão. Olha, gente, maravilhoso. A gente vai agora para o intervalinho, não sai daí, daqui a pouquinho tem mais bate-papo com Ana Catarina. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.